Fala pessoal, tudo bem? Algumas semanas atrás eu falei lá no Instagram, se você não me segue por lá, não deixa de me seguir. Mas algumas semanas atrás eu falei por lá que eu tenho sérias convicções de que a Bolsa de Valores pode cair drasticamente nos próximos meses. E logo que eu falei isso, muita gente ficou preocupada, muita gente ficou desesperada e queria saber os motivos que me levaram a essa conclusão. E é exatamente sobre isso que eu vim falar aqui hoje. Os motivos que fazem eu crer que a Bolsa de Valores vai cair forte nos próximos meses e, por causa disso, os motivos então que estão me levando a reduzir minha exposição em Bolsa de Valores. Eu não quero disseminar pânico por aí, longe disso, mas eu acho que faz parte da postura do investidor inteligente ele saber ler os ciclos de mercado e nessas horas adotar as medidas necessárias para poder proteger o seu dinheiro. Pode ser que tudo isso que eu estou falando aqui não venha se concretizar? Pode. E se isso acontecer com você reduzindo sua exposição em bolsa, vai impactar nos seus investimentos? Olha, pode até impactar em alguma medida. Mas a questão é, se tudo der errado, você vai estar preparado para isso. E se não der errado, tudo bem, ok. Você simplesmente só adotou uma posição mais defensiva com o seu dinheiro. É exatamente assim que eu penso e a forma como eu acho que deve se orientar a forma como a gente lidar com o dinheiro. A gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar, mas a gente não pode abrir mão desse pezinho na prudência, na segurança, que é justamente o que faz com que a gente proteja o nosso patrimônio em momentos de crise. E antes de partir então para a análise, que eu quero te mostrar o que tem me feito acreditar que a bolsa vai sofrer bastante nos próximos meses, eu queria lembrar você de se inscrever no canal, de ativar o sininho e de dar um like nesse vídeo para sempre que vier um vídeo novo por aí, você ser notificado em primeira mão. Então bora lá na minha análise e fica bem de olho aqui na tela do meu computador. Então pessoal, eu quero trazer aqui por meio dessa análise na tela do meu computador alguns dados, alguns indicadores financeiros que me levam a crer que a gente vai ter um longo período aí de crise econômica e a Bolsa de Valores então vai ser impactada diretamente com isso. O que então, consequentemente, me leva a crer que a gente vai ter um período muito difícil na nossa Bolsa de Valores brasileira e o que me tem levado a reduzir a minha exposição em renda variável aqui no Brasil. Lembrando, gente, que isso daqui não é um vídeo alarmista, tá? Eu não gosto desse tipo de coisa, mas eu gosto de trazer para você tudo aquilo que eu penso, todas as leituras e análises que eu faço sobre o nosso cenário econômico, financeiro. Então acredite no melhor, mas esteja preparado para o pior. E para começar com essa minha análise, eu gostaria de mostrar para vocês aqui esse gráfico sobre o nosso índice Bovespa, né? O índice que mede a valorização, o comportamento das 70 maiores empresas negociadas na nossa Bolsa de Valores. E a gente pode ver que há mais ou menos um ano atrás, né, março de 2020, a nossa Bolsa de Valores estava atingindo mínimos históricos. Aqui em 16 de março de 2020, a Bolsa de Valores brasileira, o índice Bovespa, ele batia pouco mais de 67 mil pontos. Justamente pelos impactos causados, né, pela vinda do coronavírus aqui para o Brasil, do fechamento da nossa economia, em razão da adoção de medidas sanitárias determinadas por vários governantes. E, sinceramente, hoje nós estamos aqui em abril de 2020. Pelo menos aqui onde eu moro, gente, Belo Horizonte, as coisas estão fechadas, inclusive em patamares muito mais rigorosos do que há um ano atrás. Eu vejo notícias nos jornais e eu tenho visto que essa situação tem se repetido pela maior parte dos municípios brasileiros, pelo menos pela maior parte das capitais brasileiras, onde a gente vê uma maior circulação de bens, de riquezas e de serviços. E, sinceramente, o que parece para mim, ao ver esse gráfico do índice Bovespa, é que mesmo com esse fechamento tão pesado da nossa economia, por causa dessa nova onda, né, do coronavírus aqui no Brasil, o que parece, na realidade, é que a Bolsa de Valores não assimilou essa questão. O nosso comércio, a nossa economia, ela está muito mais estagnada do que no ano passado, porque ela já veio fragilizada de uma série de lockdowns que aconteceram em 2020. Agora, em 2021, a gente está passando por um lockdown mais pesado ainda, que vai trazer consequências graves para o nosso país nos próximos anos. O que a gente tem visto é a Bolsa, né, sendo negociada a patamares pré-pandemia. Ela não precificou nada disso que está acontecendo aqui no nosso país. O que, sinceramente, para mim, é algo muito estranho e questionável. O que de cara já faz com que eu fique, então, com o pé atrás com relação ao comportamento e o futuro da nossa Bolsa de Valores nos próximos meses e nos próximos anos. Além disso, o que a gente tem visto no cenário futuro é que, principalmente por causa do aumento do dólar, a gente está percebendo uma pressão inflacionária, um aumento generalizado dos preços
principalmente em itens de necessidade básica, como os alimentos. E frente, a essa inflação crescente, a um IPCA que está aumentando a cada dia, no acumulado dos 12 meses, a um IGPM que já IGPM, que também é um índice que mede a inflação, que já ultrapassou a casa dos 30% no acumulado dos últimos 12 meses, a gente vê que o governo está sendo obrigado a elevar a sua taxa Selic, que é a taxa básica de juros na economia. Pelo relatório Focus, que são perspectivas de mercado, projeções de mercado que o próprio Banco Central faz para os nossos indicadores econômicos, a gente vê que a meta da taxa Selic, até o final de 2021, ela estava em 4% há um mês atrás. E hoje o Banco Central já elevou essa previsão de que a taxa Selic não vai terminar 2021 mais em 4%, e sim em 5%. Já para 2022 a gente vê que houve também um aumento de perspectiva na taxa Selic, ela vai de 5% para 6%, e até o final desse período aqui a gente tem uma Selic entre 6% e 6,5% até 2023. Então a gente vê que com essa inflação crescente pressionada pelo aumento do dólar, o governo está sendo obrigado a aumentar a sua taxa Selic, o que de forma generalizada impacta sim na atividade da Bolsa de Valores. Quando a gente vê um aumento da taxa Selic, tomar dinheiro emprestado no Brasil se torna mais caro, o que afeta diretamente a atividade da maior parte das empresas e se reflete também nas empresas que são listadas em bolsa. E além disso, tornando o crédito mais caro, a gente faz com que o dinheiro tenha mais dificuldade de circular pela economia. A gente faz com que as pessoas consumam menos. E isso impacta as empresas de forma generalizada e também não é diferente com as empresas que estão listadas na nossa Bolsa de Valores. Isso sem falar na questão de prêmio de risco, que também impacta diretamente no número de pessoas que estão buscando a renda variável como forma de investimento. Se você tem uns juros, uma taxa Selic crescente, a gente percebe o quê? Que mais pessoas vão deixar de investir na renda variável e vão voltar para a segurança da renda fixa. Porque se você tem uma renda fixa que te paga uma taxa de juros anual razoável, para que as pessoas vão fazer o sentido contrário e buscar a renda variável, correr mais riscos, tomar risco de tomar prejuízo efetivo em ativos de renda variável, se elas podem abrir mão um pouquinho só da rentabilidade e ficar no conforto e na tranquilidade da renda fixa. Então, pensando também sobre essa ótica do prêmio de risco, isso pode fazer com que o nosso índice Bovespa, que é a nossa bolsa de valores, tenha muitas dificuldades nos próximos meses e nos próximos anos. E uma outra consequência do aumento da taxa Selic, que o governo tem aumentado ao longo dos meses para tentar conter essa inflação que está recaindo sobretudo em itens de primeira necessidade, em itens alimentares. Quem vai em supermercado e faz compra do mês sabe o que eu estou falando, os nossos custos com aquisição de alimentos aumentaram significativamente. Mas então esse aumento da taxa Selic para conter essa inflação, ela tem um outro grande impacto sobre a percepção dos riscos dos investidores sobre o nosso país, que é o seguinte: aqui eu estou com esse gráfico do Tesouro Nacional Transparente e ele mostra a situação da nossa dívida pública federal. A gente viu aqui que desde 2014 o Brasil gasta muito mais do que arrecada e em 2020 esse déficit, se a gente pegar tudo que o governo arrecada e tudo aquilo que ele gasta, a gente viu que ele fechou no vermelho aqui na ordem de 770 bilhões de reais. E se a gente também analisar que a nossa dívida pública federal, que ela está crescendo a largos passos, o que a gente pode perceber? Que com o aumento da taxa Selic, essa dívida ela vai aumentar mais ainda, porque majoritariamente a nossa dívida pública federal ela é corrigida pela taxa Selic. Então, se a gente tem uma Selic maior, a gente tem uma dívida que ela vai crescer a patamares mais velozes, o que impacta diretamente na percepção de risco dos investidores internacionais sobre investir no Brasil, sobre trazer seu dinheiro para cá, sobre emprestar dinheiro para o nosso governo federal. E se a gente vê então que aumenta-se a percepção de risco dos investidores internacionais, isso faz com que eles tenham a tendência de retirar seu dinheiro aqui do nosso país, o que agrava ainda mais a nossa situação, o que faz com que ainda mais o governo tenha que aumentar a taxa Selic para que, quem sabe, ele reconquiste a confiança desses investidores. Mas, de fato, o que a gente tem visto até hoje é que o aumento da taxa Selic, essa sinalização do governo, que ele está tentando controlar a inflação, isso não tem elidido, não tem afastado a percepção de risco dos investidores no nosso mercado. E prova disso, gente, são o aumento das taxas negociadas do Tesouro Selic. Se a gente for vir aqui no histórico de preços e taxas
dos títulos, a gente pode ver, por exemplo, no Tesouro Prefixado 2026, que apesar do governo estar aumentando a taxa Selic, a percepção de risco dos investidores ela ainda tem se elevado, o que se traduz diretamente na taxa. Se a gente filtrar aqui a taxa dos últimos 90 dias do Tesouro Prefixado 2026, a gente pode ver que esse título está sendo negociado nas suas máximas dentro do período. Com o Tesouro IPCA não é diferente. Se a gente for filtrar aqui pelo Tesouro IPCA 2026, a gente colocar aqui um parâmetro de um ano atrás, a gente pode ver que a gente está quase que atingindo os patamares de taxas do Tesouro IPCA 2026 do período lá da época da primeira onda da crise do coronavírus aqui no Brasil. Então, esses gráficos aqui mostram pra gente que a percepção de risco dos investidores com relação a investir dinheiro no Brasil tem piorado. As pessoas estão mais pessimistas e estão com medo efetivamente de emprestar dinheiro para o nosso governo federal em razão da deterioração de todo o nosso cenário econômico. E aí você pode estar se perguntando, Sofia, mas aumentar a taxa de juros não faz com que atraia os investidores internacionais aqui para o Brasil, já que nosso país vai estar remunerando, pagando mais juros para os investidores? Em certa forma, gente, isso é um raciocínio válido, essa é uma afirmativa verdadeira. Mas acontece que a gente está passando, inclusive, por um ciclo de alta de juros em todo o mundo, inclusive também nos países desenvolvidos, como os Estados Unidos, em locais mais desenvolvidos, como os países integrantes da União Europeia. Então acaba que esse cenário de aumento da taxa Selic, o que poderia atrair investidores especulativos, querendo receber uma rentabilidade maior por causa da alta das nossas taxas, eles também tem essa percepção com relação a todos os países do mundo. Então o Brasil acaba que fica meio que, entre aspas, apagado nesse cenário internacional se comparado a outros países como Turquia, Rússia e México. Então o fato é, gente, que a gente tem perspectivas de agravamento da nossa crise econômica em virtude desse lockdown que tem sido feito de forma generalizada nas principais capitais brasileiras. Eu acho que a gente vai ter um período aí de recessão por causa disso. O país e a economia têm sofrido muito por causa dessas restrições à circulação. Eu não estou entrando no mérito, gente, se isso é o certo ou se isso é o errado a se fazer, mas eu estou fazendo uma leitura econômica sobre isso. E pensando, então, em todos esses dados que eu trouxe aqui para vocês, eu cheguei numa conclusão de reduzir um pouco a minha exposição à renda variável aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. Eu não estou falando para ninguém entrar em crise, para ninguém sair vendendo suas ações hoje. Mas é uma leitura que eu fiz para minha carteira de investimentos e que eu acho muito prudente, muito válido compartilhar aqui com vocês. Eu vou tender a reduzir minha posição em bolsa de valores, vou vender o limite de isenção 20 mil a cada mês e a tendência é que eu invista esse dinheiro em ativos de renda fixa pós-fixados, como CDBs, LCIs e LCAs, inclusive em investimentos atrelados ao dólar, porque se você não viu um vídeo que eu fiz aqui há alguns dias, eu vou deixar aqui também nos destaques, um vídeo em que eu falo sobre o porquê que eu creio que o dólar não vai cair. Então, pensando nessa questão de proteção patrimonial, de blindar nossos efeitos, das fragilidades da nossa economia, eu penso que um investimento muito prudente nessa época do ano é a gente atrelar parte do nosso patrimônio ao dólar, seja aqui no Brasil, seja no exterior, por meio de investimentos diretos em ações e em ETFs americanas. E é exatamente esse o passo que eu vou tomar para os meus investimentos nos próximos meses. Eu espero que você tenha entendido qual que é a análise que eu fiz. Se você tem alguma dúvida, quer comentar alguma coisa sobre o vídeo, quer acrescentar algum conhecimento que você tem sobre esse tema, não se esquece de deixar aqui nos comentários. Tudo bem? Por hoje é isso, pessoal, e até a próxima!